Você já deve ter ido ao médico se queixando de alguma dor e ele te receitou um analgésico. Esses medicamentos são produzidos a partir de reações de substituição que acontecem em aromáticos. Um exemplo é o ibuprofeno. Eu me chamo Rodrigo Artuz e te convido. Bora aprender química? Bora lá então, galera, nossa aula 3 ainda, só que agora a parte 2, beleza? Você que não viu a parte 1, vai ficar aparecendo aqui para você um cardzinho para você assistir a nossa parte 1. Lá na parte 1, lembrando, nós falamos sobre as reações de substituição em aromáticos. Eu te apresentei a halogenação e a nitração. Beleza? Agora, nessa parte 2, eu quero te apresentar mais duas possibilidades de reação que ocorrem aí nos aromáticos, a alquilação e a alcilação. A primeira delas é a alquilação de Friedel-Crafts. O que vai acontecer nessa alquilação? Lembra comigo rapidão, galera, que quando a gente fala de reação de substituição em aromáticos, a gente está falando de uma reação usando um eletrófilo, beleza? Então aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho meu anel aromático com o hidrogênio, lembre que cada carbono aqui vai ter um hidrogênio, eu representei este apenas. E eu vou ter aqui um alquil. Então, um aleto de alquila, eu vou ter um cloro, por exemplo, e um radical carbônico. Este R pode ser qualquer radical carbônico, CH3, CH3, CH2, beleza? E aí o que vai acontecer? Eu tenho o meu catalisador bonitinho, que vai formar o nosso eletrófilo, que vai ser atraído aqui pela nossa ligação π e vai produzir o nosso produto. Perceba que o nosso radical carbônico aqui, do nosso aleto de alquila, ele vai ligar no anel, vai ser substituído pelo hidrogênio, e o hidrogênio vai sair com o nosso aleto, beleza? Com o nosso halogênio. Tranquilo? Ai, professor, mas como é que é o mecanismo? Como é que essa reação acontece? Pera lá que eu vou te mostrar o mecanismo, como é que ele acontece. Show? Então, olha só, mudou o quadro aqui para eu te mostrar o mecanismo desse exemplo. Como é que vai aparecer para você? Olha aqui no cantinho, ó, o exemplo é o nosso benzeno com CH3Cl, a substituição vai acontecer do hidrogênio pelo CH3, vou formar o composto orgânico e o composto não orgânico. Ai, professor, eu vi uma vez uma questão que não tinha o HCl, tinha só o composto orgânico. Em algumas questões eles vão omitir o composto não orgânico, beleza? Então fique atento, por favor. Mas aqui, ó, essa reação é esse mecanismo que eu quero mostrar para vocês. Então essa nossa reação aqui, galera, como é que ela seria se eu tivesse que mostrar um mecanismo para vocês? Lembra que as reações de substituição, elas vão acontecer usando um catalisador. Geralmente um ácido de Lewis, que é aquela espécie capaz de receber par de elétrons. Então o que vai acontecer? Olha só, um par de elétrons do cloro é doado aqui, compartilhado com o alumínio, formando um composto AlCl4 e o cloro ele puxa este elétron do carbono, formando um carbocátion. Então este eletrinho do carbono vem para o cloro e o par de elétron do cloro é compartilhado com o alumínio, formando a AlCl4- e o CH3+, beleza? Show! Agora que a gente tem o nosso carbocátion ele é eletrófilo, ele vai atrair o elétron. Então o elétron da ligação π vai ser atraído por esse carbocátion que a gente tem aqui, formando este composto que já não é mais aromático. Lembra que eu quebro a aromaticidade, a mesma coisa que aconteceu na nossa aula parte 1, beleza? Quebrei a aromaticidade, formei o carbocátion agora aqui no ciclo, beleza? Ah, professor, e agora o que acontece? O que vai acontecer é uma terceira etapa para a gente tentar restabelecer essa aromaticidade. Como é que vai ser essa terceira etapa? Muita atenção aqui agora, olha só. Eu vou ter o meu composto formado lá na primeira etapa do alumínio, lembra dele? Aqui, ó, tá aqui, trouxe para cá.
Beleza, eu vou ter o cloro pegando o elétron de volta para ele e atacando o hidrogênio. E o elétron do hidrogênio vem para esse carbono para fechar a aromaticidade. E aí eu fechei a aromaticidade com o CH3, o hidrogênio vai ser retirado junto com o cloro e eu restabeleço o AlCl3. Lembra que o AlCl3 é o nosso catalisador? Ele entra na reação, faz o que tem que fazer e lá no final ele é restabelecido. Beleza, galera? Este é o mecanismo e vai funcionar assim, mais ou menos assim, para a oscilação, que é a próxima reação que a gente vai fazer. Mas o que importa é você lembrar, se eu tenho uma alquilação de Friedel-Crafts, o que vai acontecer? Eu vou ter a troca do hidrogênio do anel aromático pelo radical carbônico deste aleto de alquila. Fechado? Boa? Legal. Vamos falar de oscilação agora. E agora, galera, a segunda reação que eu queria te apresentar nessa aula de hoje, que é a acilação de Friedel-Crafts, tá? É a mesma ideia, tá? Só que agora, no lugar aqui do alquil, aleto de alquila, a gente vai ter uma acil, que vai ser o radical que a gente vai ter aqui. Então, cuidado aqui agora que eu fiz coloridinho pra gente. O halogênio, geralmente o cloro, e para formar o acil, a gente tem esse cara aqui, ó, um radical carbônico ligado numa carbonila, que é a C-dupla-O. Então, a acilação, você tem que ter esta configuração aqui, ó, um aleto de acila, uma C-dupla-O ligado num radical carbônico. E aqui não importa quantos carbonos, beleza? O que vai acontecer? Você vai pegar o hidrogênio e vai trocar pela C-dupla-O radical carbônico, formando HCl. Então é como se você viesse com o Cl aqui, tirasse o H, formasse o HCl, e no lugar, essa reação que está em amarelo aqui, ó, ela vem e fica em amarelo aqui, ó. É essa reação. Beleza? Então toma bastante cuidado com isso, por favor. Embaixo eu trouxe um exemplo para a gente ver como é que aparece na prova. Então eu trouxe aqui o anel aromático, eu trouxe um composto, um aleto de acila para a gente, e com o nosso catalisador, e eu quero saber o que vai produzir. Pensa um pouquinho, é uma acilação. Vou tirar um hidrogênio junto com o cloro, vou formar HCl. No lugar do hidrogênio que eu tirei, eu vou substituir pelo quê? Eu vou substituir por tudo que sobrou, pelo CH3, C-dupla-O. Aí, Rodrigo, eu sempre confundo quem é que liga no anel aromático. Quem liga no anel aromático, lindinha, é o carbono da dupla O, tá? Então você vai ter o carbono da dupla O ligando no anel aromático e o radical, que é o nosso CH3 aqui carbônico, fica para fora. O que eu formei aqui, ó, eu tenho carbono, carbono, carbono e uma dupla O no meio, no carbono do meio. Carbono para um lado, carbono para o outro, dupla O para cima. Isso é uma cetona, uma função cetona sendo produzida. Show? Aí você pergunta, Rodrigo, como é que fica o mecanismo? Vamos ver como é que fica o mecanismo dessa reação, então. Olha só o mecanismo aparecendo aí pra gente da acilação. Então, lembrando rapidinho, o nosso exemplo era o anel aromático fazendo a acilação com o nosso composto, levando sempre, eu vou trocar o hidrogênio pela carbonila, a ligação vai acontecer na carbonila e o radical carbônico, beleza? Então vamos lá, olha só, para começo de conversa, a primeira etapa é a mesma etapa que acontece na alquilação. A gente vai ter o catalisador, o nosso ácido de Lewis, que vai receber o par de elétron aqui compartilhado do cloro, e esse cloro vai atrair para ele o nosso elétron do carbono. E o que acaba acontecendo? Eu vou formar o AlCl4-, igual a gente formou na alquilação, e vou formar o acil, que é esse íon aqui, certo? Esse íon que tem o carbono na forma de cátion vai ser o nosso eletrófilo para a reação. Então você deve ter percebido que nas reações de substituição, tanto da parte 1 da aula quanto hoje, da parte 2, você está vendo a formação de eletrófilo.
eletrófilos, beleza? Formei o eletrófilo. Agora o que vai acontecer na segunda etapa? O elétron da ligação π vai ser atraído pelo carbocátion. Formei este composto que já não é mais aromático, quebrei minha aromaticidade e este carboninho aqui embaixo fica na forma de cátion. Beleza? Toma cuidado com isso. Ah, professor, mas eu lembro das outras aulas que agora eu tenho que restabelecer a aromaticidade. Beleza, então vamos restabelecer a aromaticidade aqui agora. Olha o que vai acontecer. O nosso composto formado lá na primeira etapa, o AlCl4-, ele volta. O cloro vai pegar o elétron para ele, do AlCl4, vai pegar um elétron para ele, formando o AlCl3, nosso catalisador é restabelecido. Depois, este cloro vai até o hidrogênio, que perde o seu elétron para o carbono, restabelecendo a aromaticidade, e formei o HCl e a minha acetona, que é o meu produto. Beleza? Esse é o mecanismo. E eu volto a ressaltar, é interessante a gente conhecer o mecanismo aquela hora que a gente não sabe para onde correr, tá? Mas o importante dessa aula, galera, é você entender que o hidrogênio vai ser substituído por todo o composto aqui, ó, C-O, CH3. Fechado? Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula de substituição em aromáticos. Para o nosso projeto continuar crescendo, a sua avaliação é super importante. Então deixa o seu curtir, comenta aí e espalhe o conteúdo pela internet. Valeu, galera. Tchau, tchau.